Oi gente, bem-vindos a mais uma receita. E hoje tem um bolo delicioso e super fácil. Vamos começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar, uma pitadinha de sal. E agora, gente, eu vou misturar bem aqui por aproximadamente 1 minuto. Feito isso, vou adicionar também meia xícara de óleo. Lembrando que quem preferir pode substituir o óleo por meia xícara de manteiga ou margarina. Vou misturar bem novamente. E em seguida vou adicionar um copinho de 170 gramas de iogurte natural. E misturo novamente. Gente, a cada adição eu vou misturar por aproximadamente 1 minuto. E agora vou adicionar o ingrediente principal da receita do dia, que é 100 gramas de doce de leite. Quem preferir pode utilizar também o leite condensado cozido. E agora é só misturar bem, até dissolver completamente o doce de leite. Gente, vejam só que cor linda que fica. Em seguida, vou pegar uma peneira e vou passar por ela 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo. Vou adicionar também 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou peneirar aqui, gente, em 2 partes. Coloco uma primeira parte e misturo bem até incorporar. Gente, eu estou fazendo aqui tudo à mão porque é bem rapidinho, mas quem preferir também pode utilizar a batedeira. Agora vou adicionar todo o restante da farinha com o fermento. E misturo bem novamente até que a massa fique bem lisinha e homogênea. E olha só, gente, que cor linda que fica essa massa. E também fica deliciosa. Olha só isso. Vejam como fica a textura da massa. Olha só. Feito isso, vou pegar uma forma que eu vou utilizar, que já está untada e enfarinhada. Essa forma ela mede 20 centímetros por 20. Coloco toda a massa na forma e dou uma lisadinha para ficar bem nivelada. Feito isso, vou utilizar 100 gramas de doce de leite para a cobertura. Gente, como o meu aqui estava muito pastoso, eu adicionei um pouquinho de leite e misturei bem para que ele ficasse mais fluido e mais fácil de espalhar sobre a massa. É uma dica caso seja necessário, pois a textura do doce depende muito da marca. Gente, esse bolo fica incrível, é muito gostoso. Agora vou utilizar um potinho desses aqui, gente, de 100 gramas de iogurte grego, que é mais cremoso e consistente do que o iogurte natural utilizado na massa. Quem quiser utilizar o iogurte grego na massa, gente, também pode ser, mas para a cobertura, ele é a melhor opção devido à sua consistência. Espalhei bem, gente, agora com um palitinho vou fazer esses movimentos aqui. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Eu desenformei aqui depois de frio. E vejam só que coisa mais linda que fica esse bolo, gente. É muito fofinho, saborosíssimo, rapidinho de fazer e perfeito acompanhado de um café, gente. E essa cor de caramelo âmbar com o contraste do iogurte, gente, que linda que fica. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí. Olha só isso. E agora, gente, vamos para a próxima receita do dia, que também é uma delícia. Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer um bolo delicioso? Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 1 xícara de chocolate em pó. Vou adicionar também um copo tipo americano de 200 ml de óleo. Agora vou misturar bem até dissolver completamente o chocolate. Olha só, feito isso vou adicionar 1 xícara de açúcar, 3 ovos inteiros e um copinho de 170 gramas de iogurte natural. E agora é só misturar bem até esses ingredientes ficarem bem incorporados e dissolver completamente o açúcar. Feito isso, vou reservar aqui um pouquinho
E em outro recipiente eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou misturar bem. E em seguida eu vou pegar uma peneira e vou passar por ela os ingredientes secos que eu preparei. Vou colocar aqui, gente, tudo de uma vez. E agora é só misturar bem até esses ingredientes ficarem bem incorporados e a massa ficar bem lisinha e homogênea. E olha só como ela fica linda! Vou adicionar também uma colher de sopa de essência de baunilha. Misturo novamente para incorporar. E vejam só como fica a textura da massa. Olha só que linda que fica, gente! Feito isso, vou pegar uma assadeira que eu vou utilizar. Essa assadeira mede 33 cm por 22 por 5 de altura. Eu untei aqui somente com margarina. Quem preferir pode untar e enfarinhar bem. Coloco aproximadamente a metade da massa aqui no fundo da assadeira. Espalho para que fique bem nivelado. E agora, gente, eu vou utilizar aqui biscoitos tipo recheado, que pode ser a marca aí da sua preferência. Eu estou utilizando aqui, gente, aproximadamente 200 gramas. Eu gosto de utilizá-los quebrados ao meio, mas quem preferir pode utilizá-los também inteiros. Dou uma leve pressionada aqui, gente, e agora cubro com todo o restante da massa. Lembrando que essa massa pode ser feita também utilizando achocolatado em pó, tipo Nescau. A única diferença, gente, é que a massa ficará um pouquinho mais doce, porque o achocolatado possui um pouco mais de açúcar. Espalho bem. E em seguida levo ao forno pré-aquecido a 180 graus e assa por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. Enquanto isso, vamos para a cobertura. Em uma panela eu adiciono uma lata ou caixa de leite condensado, meia xícara de chocolate em pó ou achocolatado, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e agora, gente, eu vou misturar bem até dissolver o chocolate. Em seguida, vou adicionar uma colher de sopa de manteiga e levo cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre. Gente, para a preparação do brigadeiro, o ideal é que seja feito em uma panela de fundo mais grosso, para não correr o risco de queimar no fundo. Olha só, eu deixo cozinhar aqui aproximadamente 8 a 10 minutos, até ficar nesse ponto aqui. Vejam só, de brigadeiro mole. Retirei o bolo do forno e com ele ainda quente, eu vou fazer vários furinhos nele com o garfo. E para que ele fique ainda mais úmido, eu tenho aqui, gente, uma xícara de leite misturados com 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Levei ao fogo só para aquecer um pouquinho, gente. E agora é só espalhar sobre o bolo e esperar absorver. Em seguida é só espalhar o brigadeiro. E olha só como ele fica cremoso. Espalho bem, deixando bem nivelado. E finalizo espalhando o chocolate granulado, que a quantidade aqui é totalmente a gosto. E olha só, gente, que delícia que fica isso! Esse bolo é uma verdadeira perdição para os amantes de chocolate. Com essa cobertura de brigadeiro cremoso, a massa fica fofinha, úmida e ainda tem a surpresa dos biscoitos no meio do bolo. Gente, é muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí e me contem depois. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!